Olá, seja bem-vindo a mais um programa Atentos. Um encontro ao lado do meu sócio Renato Guerra para falar um pouco sobre o impacto da LGPD na sua empresa, sobre os cuidados técnicos do professor Rodrigo Guerra. Então, Renato, nesse encontro de hoje a gente tem um grande desafio que é falar um pouco sobre proteção de dados, empresas e direito. E nessa tríade, né, a gente se encontra no baita desafio de revelar quais são os problemas que a gente vai enfrentar no futuro e quais a gente já está enfrentando agora. Qual é a sua expectativa para essa conversa? Cássio, esse é um tema que desde o ano passado, né, ele já vem sendo pautado, né, de uma maneira até bem relevante, não só na mídia, mas também nas conversas do âmbito jurídico, né? E agora, mais recentemente, esse tema ele ganhou, na verdade, a atenção dos empresários, né? E de algumas entidades, de algumas pessoas que estão aí de alguma forma submetidas à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Em função exatamente da entrada em vigor das sanções e das possibilidades de consequências decorrentes aí do não cumprimento, da não observância dessa lei. Então eu diria que desde o ano passado a gente fala de LGPD, mas hoje tem se tornado, na verdade, mais importante falar sobre o que preocupa, né, aqueles que devem obedecer aí às regras da LGPD. Então a expectativa é que a gente trate um pouco sobre essas preocupações, né, já que a gente está tentando voltar o conteúdo do episódio de hoje para aqueles empresários do pequeno, do microempresário até o grande empresário que despertou, né, para esse assunto, despertou para essa preocupação e está tentando aí entrar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. É curioso perceber, Renato, que dados sempre foram um instrumento ao longo da história da humanidade, né? Assim, desde sempre empresas tomaram decisão baseada em dados. Isso não é algo que está sendo descoberto agora. Talvez o ponto de virada que a gente viva, que exija essa legislação, seja o fato de que os consumidores, os eleitores, né, os torcedores, estão sendo influenciados pelos próprios dados que geram na sua vida, tanto online quanto offline. Foi aí que uma grande onda internacional impulsionou o mundo a regulamentar esse recorte, né, das nossas relações, que é a proteção de dados, porque as pessoas estavam sendo influenciadas a comprar alguma coisa ou a votar em alguém a partir dos dados que consumiam e dos dados que produziam num ambiente, sobretudo, digital. E aí o Brasil foi basicamente empurrado pelo mercado internacional para, olha, você precisa ter um cuidado, precisa criar uma legislação interna que defina direitos e obrigações para que você possa entrar no mercado internacional e fazer transações num ambiente seguro. E aí o Brasil foi empurrado, né, por essa força internacional, nesse ambiente mundial de regulação, promulgou essa lei, como você bem disse, e realmente está agora com as sanções entrando em vigor, mexendo nas cortinas, nos bastidores, né, da vida das empresas. E daí que, mostrando um pouco porque ela foi criada, a gente consegue entender os princípios básicos que regem essa legislação, que ela se orienta basicamente na intenção de tutelar, né, de dar uma proteção a um direito básico fundamental, que é o direito à intimidade, à privacidade, e a partir daí irradia, né, toda uma ordem jurídica própria na intenção de dizer assim, olha, cidadão, você vai no mundo online ser tratado com muita transparência, com muita lealdade, então tudo que você tem, tudo que você disponibiliza que é seu, até porque os seus dados têm um valor patrimonial, um valor financeiro, uma repercussão econômica, eles serão também zelados para que você não seja lesado, né, a partir desse contexto de relações complexas travadas no ambiente virtual, sobretudo. Na verdade, eu até penso, Cássio, que o mote da transparência, né, que já vem há alguns anos, né, tomando conta de vários setores da sociedade civil organizada, né? Quando a gente volta a olhar para a administração pública, por exemplo, a gente vê que a transparência se tornou uma palavra de ordem, né? E a gente começa a ver que isso também tem se tornado uma palavra de ordem para o setor privado, né? Muito embora a LGPD também se aplique ao setor público, a gente pode, como você bem disse, avaliando o porquê do nascimento dessa e de outras legislações relativas à proteção de dados, que o setor privado, durante muito tempo, manuseou essas informações, não necessariamente sem o cuidado, mas sem um arcabouço jurídico, sem uma segurança para
o portador do dado, né? Para quem, na verdade, produz essa informação. Certamente alguém que está nos assistindo aqui já pode ter se colocado numa situação de receber uma ligação oferecendo demais. Cartão ou um plano de saúde, uma operadora de telefonia. Você não sabia de onde essa pessoa tinha conseguido seu contato. Você se cadastra para receber uma informação e depois recebe um SMS de uma empresa que, enfim, você não teve nenhum tipo de contato, né? Como é que ela conseguiu minhas informações? E aí entra num ponto que eu queria, inclusive, comentar aqui, porque eu acho que isso também está associado à origem da LGPD no mundo, que são os vazamentos, né? Perfeito. Esses eventos mais críticos, né? Esse tipo de sinistro, de vazamento de dados, isso influenciou o senso de urgência, né? O senso de necessidade de uma legislação para tratar dessa proteção, né? Afinal de contas, dentro desses eventos, né, das consequências de um vazamento, a opinião pública, os instrumentos de mídia, né, todos eles trataram com muita relevância o vazamento, né? E aí o consumidor, o cliente, o usuário, né, de várias plataformas e serviços por aí no ambiente virtual compreenderam a importância desse vazamento, né? E sentiram que de fato ali havia uma lesão aos seus dados, havia um prejuízo à sua intimidade, à sua privacidade, né? E a lei geral ela vem para proteger isso, né? E aí eu fico me perguntando, Nicásio, se essa lei ela vai pegar, né? Era uma pergunta que se fazia muito. Ela vai funcionar? Isso de fato vai existir ou é só, como diz o ditado, para inglês ver, né? E é curioso, né? Porque no Brasil, vez ou outra, surge esse tipo de assunto, né? Como se existisse a possibilidade de uma lei não pegar, né? Uhum. Se a gente for, assim, falar sobre teoria do direito, etc., a lei tem sua própria força normativa a partir do momento que é publicada, sancionada, promulgada. Então, não deveria nem existir esse tipo de discussão. Mas em havendo, né? Vamos enfrentá-lo. Talvez isso tenha uma experiência no Brasil já que pode ser comparada de forma analógica com a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi o Código Civil do Consumidor, da década de 90. Na época, todos diziam, essa lei não vai pegar. Não pega. Não pega. Tem muito complexo, vai onerar as empresas, não vai funcionar, as empresas não vão conseguir operacionalizar isso. E hoje a gente sabe que foi uma lei que não só pegou, como surgiu um juizado especial, o Poder Judiciário se preparou para atender essa demanda, porque o consumidor, com seus direitos reconhecidos, foi reivindicado depois judicialmente nas oportunidades que houve violação. E no mesmo caminho vai seguir a Lei Geral de Proteção de Dados. É lógico que existe um período de transição, até certo ponto traumático, dramático mesmo, porque novas categorias surgem com a nova lei, como o agente de tratamento, o controlador, o operador, como um encarregado, que é uma função exercida dentro da empresa, tanto ou por um funcionário ou por um terceirizado, que visa estabelecer uma conexão entre o usuário com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um organismo estatal vinculado à Presidência da República. Então tudo isso realmente é uma burocracia sendo criada, novas categorias, novas funções dentro das organizações, novas instâncias de responsabilidade. Então inova no direito, inova na gestão, inova na estrutura do Estado. Então isso depende um pouco de uma maturação da própria democracia natural que isso aconteça. Mas nós já temos, por exemplo, uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados em atuação, consultando a sociedade civil, abrindo ambientes de audiência pública para colher de empresas, de pessoas, quais são as expectativas que ela tem em relação à regulamentação dessa legislação. Uhum. Muito do que essa lei traz vai depender da atuação dessa Autoridade Nacional, que é basicamente o órgão central do Poder Executivo responsável por cuidar da matéria. Tanto é assim que uma das sanções mais difundidas, que é a multa, que pode chegar a 2% do faturamento, né, da empresa no último exercício, ela só vai ter sua aplicabilidade preenchida completa a partir da regulamentação, porque a lei vem dizer, olha, essa multa ela só pode ser aplicada com a regulamentação da Autoridade Nacional para fixar uma dosimetria, ou seja, quais são os ingredientes que precisam ser, os critérios que precisam ser considerados pela autoridade pública na hora de sancionar um particular com 2% do seu faturamento. Entendi. Então,
Tudo isso vai depender da regulamentação. E a autoridade já está ouvindo a população para saber como é que deve ser feito isso. Que elementos devem ser considerados na hora de aplicar essa dose da sanção de 2%. Então tudo isso mostra que não tem mais como dizer que essa lei não vai pegar, porque ela está acontecendo, né? As próprias autoridades que tangenciam, assim, que andam ao lado da autoridade nacional, como órgãos de controle de maneira geral, o Ministério Público, o PROCON, etc., já tem implicado multas, porque o próprio Código Civil do Consumidor, Código de Defesa do Consumidor, já tem previsão expressa de multa. Então a multa não vem só da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso tem gerado toda uma consciência social da população e dos órgãos de controle do Estado na intenção de estamos de olho, vamos fiscalizar. Então essa discussão sobre a lei vai pegar ou não valia a pena em 2018 quando ela foi sancionada. Mas durante o período de vacácio que ela passou, sendo maturada, com vacácio prorrogado, etc., que é aquele período em que a lei fica com eficácia suspensa, né? E agora ela toda em vigor, em plena eficácia, já passou, né? Esse período já passou, as empresas têm que mudar, elas têm que se atentar para toda essa nova realidade que vai obrigar a função do encarregado, que pode ser, se for uma pequena empresa com apenas o sócio como o centro de toda a operação, essa vai ter que funcionar como o encarregado, vai ter que se comunicar com a autoridade nacional e partir de uma premissa básica, que você tem que respeitar o direito do usuário, né, do titular do dado. Então, todas essas mudanças vão merecer muita atenção, já tem merecido de muitas empresas, na busca por entrar em conformidade com a proteção de dados, de uma maneira geral. E aí, o que é que as empresas podem fazer para se adaptar? Bom, aqui a gente já conseguiu até ventilar hipóteses concretas do que um gestor pode fazer. Definir e pesquisar sobre essa função de encarregado. Entender que a principal hipótese de tratamento de dados, ou seja, a principal hipótese que autoriza você, empresa, a tratar dados pessoais é o consentimento. Mas ela não é a única. Você pode ter que buscar outras hipóteses que a lei autoriza que você trate dados pessoais. Estabeleça de imediato o canal de relacionamento com o seu cliente, para que ele possa saber que dados você tem dele e como ele pode entender como você usa. Essa é uma das primeiras premissas de transparência, né? Você deixar esse canal aberto, além de mostrar que você se preocupa em se comunicar com o seu cliente, você também está cumprindo uma regra da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu tento me colocar na posição de um empresário, principalmente tento visualizar aquele empresário que não tem o conhecimento jurídico, mas que vê a preocupação, né, de estar em conformidade com isso. E eu acho que um dos primeiros passos também é ele compreender que tipo de dado a sua empresa coleta, né? Que tipo de dado é tratado por sua empresa dentro do seu negócio, né? E aí o empresário tem que ter essa visão bem ampla da empresa, de que forma essas informações são coletadas, como elas entram, né? Perfeito. Mas ele precisa de um acompanhamento jurídico, não é? De alguém que faça a leitura dessas informações com base na lei, né? Até para poder auxiliar, por exemplo, na identificação de quem seria a melhor figura dentro da empresa para ser o encarregado pela custódia dessas informações. Exatamente. Então, nessa conversa aqui a gente pôde perceber, e é uma impressão que eu tenho sobre o assunto, que todas as empresas vão precisar entrar em conformidade, que não existe aquela em que a lei não alcançará, né? Até porque a própria autoridade nacional ela vai funcionar de modo a mandar um e-mail para todo mundo dentro da base, pedindo relatórios que sejam enviados. Então todo mundo estará sujeito à fiscalização, assim como outros órgãos do Estado fazem, auditores fiscais, Perfeito. auditores do trabalho. Nenhuma empresa hoje consegue se ver desonerada da obrigação de obedecer a legislação fiscal, a legislação trabalhista. Então tudo isso mostra que não importa o tamanho do seu negócio. Se você trata dados de pessoas físicas, pessoas naturais, seja pelo meio físico ou digital, você deverá observar essa legislação. Perfeito. Eu queria até aproveitar para deixar uma dica, de repente até uma provocação para que o empresário que nos acompanha reflita, né? De tentar buscar entender de que forma a sua empresa coleta dados, né? Que tipo de tratamento é dado,
busque a orientação de um profissional da área jurídica, né, para tentar compreender como é que a lei se aplica ao seu negócio, né, mas também já comece a pensar em medidas de transparência, né, para com os seus clientes, os consumidores, os usuários do seu serviço, né, abrindo esse canal de comunicação, né, e de certa forma até deixando muito claro o compromisso da empresa com essa transparência, com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, tentar buscar formas de elaborar uma política de privacidade, né? Definindo mais ou menos regras de tratamento interno desses dados, né? E também alguns termos de como isso pode ser eventualmente utilizado por sua empresa, né? Para tentar deixar isso de maneira ainda mais clara, é muito mais justo com o seu cliente se você disser para ele o que é que você vai fazer com os dados dele, né? E ele aceitando, você tem a segurança de poder tratar com tranquilidade, não é isso? Além de ser uma obediência à lei, né, que já seria o bastante, o suficiente, é também um valor agregado muito importante para a marca, para a reputação do seu negócio no mercado. Os consumidores estão mais criteriosos, estão mais exigentes, estão mais conscientes dos direitos que carregam. Então você não está simplesmente obedecendo a lei, o que já seria o bastante, o que já seria o suficiente. Você também está agregando valor ao seu negócio e aí você está potencializando, né, os resultados que você consegue alcançar com o seu negócio. Né? Então, para encerrar, quero dizer que esse programa ele só acontece com você, por você. Portanto, deixa aqui o comentário do vídeo dizendo se gostou da participação, o que é que achou desse tema, se fez sentido para você, se concorda com o que a gente falou, se não. Curta, comente e se inscreve no canal que a gente quer te encontrar no próximo episódio do programa Atentos. É isso aí, valeu, obrigado.